Boa tarde, meus queridos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão do sábado e a questão das duas alianças, né? A velha e a nova aliança. Nós vamos estudar a palavra de Deus acerca desses dois assuntos. Antes de nós iniciarmos, vamos pedir uma bênção a Deus para que a gente possa estar aptos, né? A ouvir e a aprender. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, louvor, glória e adoração. Neste momento pedimos a Ti a instrução do Espírito Santo para nos guiar nesse estudo que vamos fazer sobre o sábado e as duas alianças, que possamos compreender da forma que o Senhor deseja. Abençoe também cada pessoa que está assistindo este vídeo, para que elas também possam ser abençoadas com a unção plena do Teu Santo Espírito, o derramamento pleno do Teu Santo Espírito na vida delas, para que elas possam compreender a Tua palavra e assim também ensinar. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Bom, meus queridos, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos que sempre pedir a unção do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, né? Então, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ensine, tá? E ele certamente nos ensinará. E tudo que nós vamos estudar na palavra de Deus tem que estar fundamentado na Santa Bíblia, porque aqui é o nosso manual. E é através do estudo minucioso da Bíblia é que nós aprendemos, né, aquilo que Deus tem reservado e aquilo que Deus tem para revelar para nós, tá? Vamos começar a questão do sábado logo do início, né? Como é que começou? Aonde na Bíblia está, né, a questão do sábado? Quais são os principais versos? Aí nós vamos dar uma lidinha também nos principais versículos que falam sobre o sábado. E o primeiro texto que eu quero ler para vocês está no Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 1, né? Que diz assim: Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Então vocês viram que Deus, logo ali no Gênesis, ele fez a criação durante os 6 dias e no sétimo dia ele descansou. E há um detalhe importante aqui, meus queridos. Geralmente quando a gente constrói um prédio, alguma coisa, a gente coloca uma placa ali em homenagem, né, documentando ali, ou às vezes coloca o nome do construtor no prédio, como um prefeito, por exemplo, quando faz uma avenida, essa avenida foi feita por fulano de tal, né? Essa obra foi feita por tal presidente, né? E Deus, ele, para que as pessoas não perdessem a ideia de quem é o Criador, ele deixou a sua marca na lei de Deus, né? No quarto mandamento. Então, dos 10 mandamentos que você estudar, você pode estudar lá em Gênesis capítulo 20, dos 10 mandamentos que você está estudando, o único que mostra Deus como seu Criador é o quarto mandamento, tá? E é interessante, sendo ele o único mandamento que mostra Deus como seu Criador, né? O porquê que muitas pessoas falam que o sábado foi abolido, né? Será que Deus ia abolir realmente o único mandamento que mostra ele como seu Criador? Nós vamos ler vários textos aqui da Bíblia e os irmãos tirem as suas conclusões, tá bom? No livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 8 até o verso 11, diz lá assim: Lembra-te, isso remete que as pessoas tinham o hábito, né, já conheciam a questão do sábado, então Deus faz eles lembrarem, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado. Tá vendo? O sétimo dia não é qualquer... escolhe o sétimo dia de qualquer dia da semana. Não, o sétimo dia é o sábado. E esse sábado está falando o que aqui? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não é do homem. O sábado pertence a Deus.
todos os dias pertencem a Deus. Mas se você vê no Gênesis, 3 coisas Deus santificou, abençoou e separou para ele. 3 coisas, né? Que está na Bíblia, está separado e abençoado e santificado por Deus. O sábado, o matrimônio e a questão dos dízimos e ofertas. Essas 3 coisas Deus separou, santificou e abençoou, né? 2 delas está ali aliás, as 3 estão no Gênesis, né? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aí aqui mostra o porquê que você tem que observar o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Não foi segunda, terça, quinta, sexta, domingo, e sim o sábado. Tá? Qual que é a importância de nós nos aprofundarmos nesse assunto para os nossos dias? Porque muitas pessoas falam assim, mas o sábado foi dado para os judeus, né? Lembre, meus queridos irmãos, Gênesis, quando Deus começou ali a criação, no Gênesis, né? Adão e Eva não eram judeus, e eles não foram expulsos do jardim por transgredir o sábado, né? Eles foram expulsos por outro motivo, né? Por desobediência, mas não na questão do sábado. Então, por isso que Deus fala lá para Moisés e para o povo hebreu, né, que ainda não eram judeus, eram hebreus, fala lá para os hebreus para lembrar-se, né, para lembrar-se do dia de sábado, porque já era uma coisa conhecida. E um dos pontos importantes que está no Velho Testamento, depois a gente vai ler algumas coisas também no Novo Testamento, está em Ezequiel 20, capítulo 20, né? Diz assim, e guardareis os meus sábados, pois servirão no futuro, né? Ou seria hoje, né? Nós poderíamos dizer hoje, e servirão de sinal entre mim e vós, né? Para que saibais que eu sou Deus que vos santifica. Ezequiel 20, 20. Tá? No livro de Isaías, no capítulo 58, no verso 13, também tem um texto muito legal aqui que fala sobre o sábado, né? E diz assim, se vigiares teus pés a fim de não profanares o meu sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu santo sábado e honroso santo dia do eterno, do Senhor, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente. Tá? Então, Deus ele se alegra quando nós obedecemos os seus estatutos. Tá? E as pessoas falam, mas o sábado pertence à velha aliança, né? No último vídeo nós falamos sobre a lei e a graça, né? Como uma está entrelaçada na outra. Não pode haver graça se não tiver lei, né? Isso ficou bem claro no estudo que nós fizemos sobre a lei e a graça. Se você não assistiu, assista lá para você compreender melhor ainda o assunto que nós estamos falando hoje. Então, na velha aliança, o que era a velha aliança? O apóstolo Paulo ele fala que a velha aliança era a sombra das coisas futuras, né? Às vezes Paulo é meio um pouco difícil de compreender, mas se você pede orientação para o Espírito Santo e medita na palavra de Deus, você começa a compreender. Ele fala sombra das coisas futuras. Como assim? Sombra das coisas futuras. E na verdade era, porque o sacrifício do cordeirinho apontava para o Messias, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. João exclamou isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi magnífico na sua expressão ali, tomado pelo Espírito Santo, porque ele mostrou ali para o povo que estava na hora ali de Jesus se batizar, que
aquele cordeirinho que eles sacrificavam lá no santuário, né, estava perdendo seu espaço, porque um sacrifício perfeito estava sendo oferecido pelo próprio Deus ao ser humano, que era o seu próprio filho, né? Então, por isso que João ali, tomado pelo Espírito Santo, ele clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na velha aliança, você estava preso ali pelo sacrifício do cordeiro, né? E cumprir os requisitos da lei, tanto a lei cerimonial como os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos mostrava o pecado que a pessoa tinha cometido, né? O apóstolo Paulo fala que sem lei não há conhecimento de pecado, então você precisa da lei para conhecer o seu pecado. E aí você recorria ao cordeirinho lá para o sacrifício. E aí eu expliquei para vocês que aquilo era um penhor, alguém ia ter que pagar aquele preço, e Jesus veio, graças ao nosso bom Deus, enviou seu Filho amado, e ele pagou o preço por nós. Então, meus queridos, tem um texto muito interessante que está em Êxodo, no capítulo 24, que mostra no que era baseada a velha aliança, né? Hebreus 24, no verso 3, diz assim: veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todas as instruções, os estatutos. Então o povo respondeu em uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Então ali a velha aliança que Deus tinha com o ser humano, o ser humano estava prometendo fazer a vontade de Deus, né? Prometendo fazer a vontade de Deus. E é óbvio, hoje nós vivemos pela graça e sabemos que nós somos inteiramente dependentes da justiça de Cristo para vencer os nossos pecados e as nossas deficiências de caráter, né? Vencer a vontade que a carne exerce sobre nós, né? E era óbvio que aquele povo não tinha condições de cumprir a promessa, né? Não tinha condições de cumprir a promessa. Deus escreveu, outro detalhe interessante, Deus escreveu ali a lei em tábuas de pedra, né? E a gente relaciona a pedra, a rocha, como uma coisa eterna. Tem dois significados ali, é uma coisa eterna, tanto que Cristo ele é simbolizado como a rocha, né? A rocha eterna, que é Cristo. E ali, Deus ele escreveu a sua lei na pedra para simbolizar que a lei é eterna, porque a lei é eterna, tá? Mas Deus, a vontade de Deus era tornar a lei dele uma coisa muito mais pessoal, muito mais pessoal. Então ali no Velho Testamento ficou a lei na pedra, né? Nas duas tábuas da lei ali, e a promessa humana de que faria aquilo que Deus tinha orientado. E na verdade nós conhecemos a história e nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. O ser humano não tem condições de cumprir a vontade de Deus pelas suas próprias forças, né? Aí o apóstolo Paulo fala que veio, né, Jesus Cristo, e ele cumpriu todos os requisitos que Deus tinha pedido, né? E libertou, né, cada um de nós do peso, né, do peso do pecado e de todas aquelas cerimônias que se faziam no passado. Nós vamos entrar nesses detalhes aí, né? Então, o que diz lá no Velho Testamento sobre a questão da velha aliança é que estava firmada em dois pontos importantes, né? Na promessa humana, né? Na promessa humana, né? E eles estavam confiantes na promessa de Deus de enviar o Messias, porque aquele ciclo sacerdotal que eles faziam ali não podia libertar eles do pecado, mas algo superior tinha que vir, né? Algo superior tinha que vir. E aí, no Novo Testamento, Deus toma a direção ali da situação, e no livro de Hebreus ele fala ali da nova aliança, né?
E qual que é essa nova aliança que Deus vai fazer com o seu povo? Ou que fez com o seu povo a partir da cruz? Está lá em Hebreus, no capítulo 10, versos 16 e 17. E diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, tá vendo? Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, olha o contraste. No Velho Testamento, o ser humano fala: Senhor, tudo que o Senhor pedir nós faremos. No Novo Testamento, Deus toma a rédea da situação e fala assim: não, eu vou escrever minhas leis na mente de vocês e no coração de vocês. Tá? E não me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então Deus torna a sua lei, a nova aliança, ela é uma coisa mais pessoal. Mais pessoal. E isso derruba a teoria das pessoas que falam que Jesus pregou a lei na cruz. A lei foi abolida lá na cruz. Né? Então se o seu líder falar assim: Jesus aboliu a lei lá na cruz, tal, o que a Bíblia diz a respeito disso? Olha, vamos ver o que o próprio Jesus falou a respeito disso. Que está lá em Mateus 5, né? Muita gente conhece esse texto, Mateus 5,17, embora muitos ignorem o que está aqui, né? Não penses que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, né? Mas cumprir, né? Aqui cumprir, como Jesus, ele não veio cancelar nenhum mandamento, ele veio obedecer os mandamentos. Aqui cumprir é como se fosse obedecer. Jesus disse: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Algumas pessoas sentem-se tentadas a dizer que isso Jesus estava falando, que era só até ele morrer na cruz. Depois que ele morreu na cruz, isso mudou. Só que Jesus foi muito além disso. Ele fala que até que o céu e a terra se passem, né, na lei de Deus não mudaria. Né? Nem um traço, nem um ponto, nem um tio. Né? Tem várias traduções aí. E o interessante, meus queridos irmãos, é que o mandamento que tem mais palavras, que é o quarto mandamento, é o que os cristãos falam que Jesus aboliu. Né? Agora, eu peço para que os queridos irmãos pergunte aos seus líderes, ou se você é um líder de igreja, né, pergunte para Deus, né, mostrar para você, aqui no Assim diz o Senhor, nas Santas Escrituras, onde está o versículo em que diz que o sábado foi abolido. Tá? Onde diz que o sábado foi abolido. Tá? E Jesus vai além. Jesus vai além. Ele diz assim, olha, seguindo aqui Mateus 5, né? Ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não matarás, que é o sexto mandamento da lei de Deus, né? E quem matar estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. E ele continua: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Então, Jesus está mostrando aqui a nova aliança, né, que era uma coisa muito mais íntima, muito mais profunda. Enquanto o povo judeu estava ali na letra da lei, né, achando que externamente, exteriormente, se ele cumprisse os mandamentos, estava tudo bem. Jesus estava mostrando que o pecado começa aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo. Então Jesus estava falando: olha, a lei está dizendo lá, não adulterarás. Você pode falar para dizer: Senhor, não adultero, né? Mas deseja todas as mulheres que passam, está adulterando, né? Os discípulos falaram assim: Senhor, os discípulos compreenderam quando Jesus falou essas coisas. Então, quando você lê lá o capítulo 5 todo, você vai ver que os discípulos falaram, né? Eles falaram assim: Senhor, coisa muito difícil o Senhor está pedindo para nós. Os discípulos falaram isso.
Por quê? Eles se colocaram na condição humana. Humanamente é impossível mesmo. Mas Deus nos capacita a fazer a vontade dele, né? Então vocês viram aqui que Jesus vai muito além, mas muito além do que a lei fria ali, né? Por isso que a palavra do Senhor diz ali que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito nos capacita, nos ensina, nos instrui naquilo que devemos fazer, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos uma nova criatura regida por Deus. E aí o Espírito de Deus nos capacita para que a gente cumpra os requisitos da sua lei, né? E o que mais? No livro de Tiago 2, no versículo 10 e 11, diz o quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, né? Não cometerás adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, a lei, ele é um círculo, né? Um círculo. Imagine um círculo. Se eu quebrar um dos mandamentos, eu quebrei o círculo. Eu quebrei a aliança. Lembra da aliança? Aliança aqui, ó. Minha aliança né? Imagine isso como aliança, né? Ela é infinita, ó. Não tem fim, né? E se você quebrar um desses mandamentos, né? Você quebra a aliança com Deus, né? Você quebra a aliança com Deus. Então, esse é o significado aqui do que Tiago está falando. E o apóstolo João, o que o apóstolo João fala? Né? O que o apóstolo João fala ali no capítulo 15, verso 5? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, para nós cumprirmos o requisito da lei de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus na nossa vida, né? Por isso que Jesus diz ali, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que alivia a nossa carga. E o apóstolo Paulo, o que ele fala? Em Romanos 3, no verso 31, porque as pessoas falam assim, não, mas Paulo fala que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. E o que Paulo fala sobre a lei? Tem pessoas que gostariam de excluir esse versículo da Bíblia, e tem pessoas que dizem que até que foi colocado lá, né? Esse versículo que não faz parte do cânon, né? E o que o apóstolo Paulo diz? Anulamos, né? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário.